Dois organismos que funcionam como se fossem apenas um. A orquestração perfeita da simbiose entre uma bactéria e seu hospedeiro vem desafiando um grupo de pesquisadores. Foi possível a gente observar a presença da bactéria no interior do protozoário e veio o desejo de entender como que essa bactéria se dividia de modo que existisse apenas uma por célula. Procariotes, a gente chama as bactérias, as arqueias, elas são primitivas. São células simples, elas não têm, por exemplo, núcleo, não têm mitocôndria, não têm complexos de Golgi ou retículo. E essa célula eucariota, ela tem compartimentos especializados, onde certas funções acontecem. Alguma coisa que torna o ser mais complexo. Existe a teoria da simbiose que preconiza que uma célula eucariota é o resultado da associação de vários seres simbiontes que coevoluíram, no tempo e no espaço. Como a gente tem essa bactéria vivendo numa associação obrigatória com esse protozoário, a gente tem então um modelo de associação entre dois seres primitivos que dá uma pista de como é que surgiram as células eucariotas com as suas estruturas. Então a gente pode pensar agora nesse modelo como modelo de estudo para a gente entender uma questão que é muito ambiciosa, na verdade. É a origem da célula eucariota, é uma pergunta que passa de onde nós viemos, Quando a gente pensa na árvore da vida, a gente tem que pensar na associação de seres mais simples que originaram os seres mais complexos. Eu trabalho há muitos anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Comecei trabalhando lá no Instituto de Biofísica, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, num laboratório de parasitologia. E nesse laboratório, então, a gente tinha contato com vários micro-organismos, especialmente micro-organismos causadores de doença. Nessa época, eu me deparei com alguns protozoários que, na verdade, não eram patogênicos e que apresentavam, uma bactéria simbiótica. Eu, muito jovem, achei aquilo muito intrigante, a possibilidade de um ser viver dentro do outro. E resolvi investigar a relação, tentar entender como é que esses dois seres coexistiam. A gente estudava a divisão do Trypanosoma cruzi e a gente tentou identificar o momento que a célula se divide e caracterizar a mitose. Conhecendo esse trabalho, a Cristina, lá do Rio de Janeiro, nos procurou e falou: olha, eu precisava de ajuda nessa parte. A gente achou que seria uma oportunidade interessante de aplicar o que a gente já tinha visto no Trypanosoma cruzi, e também a gente se interessou pelo sistema do endosimbionte, que era uma coisa totalmente nova e diferente pra gente. Essa colaboração com a Cris começou quando eu ainda era aluna do Sérgio, aqui na Unifesp. Eu estava tentando entender essa divisão da célula, olhando para 3 estruturas únicas, que era o flagelo, o núcleo e o cinetoplasto, e a Cris chegou falando: eu tenho um sistema ainda mais complicado porque tem uma 4ª estrutura única. Aí eu passei no concurso do Butantan, montei o meu laboratório, a gente continuou essa história com a Cris, eu recebendo a Cristina lá no meu laboratório no Instituto Butantan. Éramos agora 3 grupos, nos interessamos pelo mesmo problema com diferentes visões. E o que é interessante na história é que a Cristina era uma pessoa assim, ela vinha para São Paulo e falava: vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então sempre nessa interação tem que ter alguém que põe fogo, que faz com que a coisa aconteça. Existem muitos modelos de organismos fazem essa simbiose, e eles são como se fosse uma fotografia no tempo de um momento de evolução. Pode ser que nunca esse simbionte que a gente trabalha vai ser uma mitocôndria, porque ele não precisa disso, não tem essa pressão. Em compensação, outros evoluíram, se modificaram para se adaptar a uma nova condição. Então a gente não sabe se esse modelo é o modelo que permite a evolução, mas a gente consegue entender nesse sistema o que um depende do outro. Então algumas perguntas da evolução a gente consegue responder com esse modelo. Nesse caso, como que eles se dividem simultaneamente. E isso ocorre com mitocôndrias e ocorre com outros organelas. À medida que o ciclo da célula avança, o que isso significa? Que a célula vai crescendo e duplicando o DNA para poder se dividir, o ciclo do simbionte também avança. No momento fica uma célula com 2 simbiontes e um núcleo. Depois fica com 2 simbiontes e 2 núcleos. E daí a célula divide e aí ela pode passar um núcleo e um simbionte para cada célula filha. O que a gente acredita que aconteceu? Os genes de divisão da bactéria foram perdidos ao longo do processo evolutivo, de modo que essa divisão da bactéria depende da célula hospedeira. Quem é a célula hospedeira? É o protozoário. O próximo passo agora é a gente entender mecanismos moleculares que regem
essa coordenação, essa divisão coordenada. Então, tem algumas ferramentas que podem ser usadas. Uma delas é o RNA de interferência. A gente escolhendo que sequências nocautear, nós conseguimos de alguma maneira testar algumas delas e inferir o papel de diferentes proteínas nesse processo de divisão. Nocautear o gene significa acabar com a função desse gene. Esse gene não vai mais codificar para uma proteína. O que a gente pretende fazer é tentar identificar as moléculas envolvidas no processo de separação das duas bactérias. E essas moléculas devem ser produzidas pelo protozoário. Então, a forma de você fazer isso é evitar com que moléculas específicas sejam produzidas. Por exemplo, eliminando ou modificando os genes no protozoário e, com isso, impedindo que elas sejam expressas. Uma vez elas não estando lá, a bactéria não vai se dividir e a gente vai mostrar, tá vendo? Esta é a proteína envolvida no controle da divisão. E aí a gente tem uma lista de proteínas que a gente poderia fazer isso. Mas a gente está desenvolvendo ferramentas robustas para fazer essa eliminação. É muito importante entender esse processo. Na medida em que a gente o descreve, a gente também pode identificar alvos. Alvos do ponto de vista biológico, que são interessantes para a gente entender a biologia do protozoário, mas ao mesmo tempo alvos quimioterápicos. A gente pode entender que tem algumas moléculas ali que são importantes nesse processo de divisão e que não estão presentes num hospedeiro, por exemplo, vertebrado. E a partir daí você pode traçar um alvo quimioterápico. Nós temos também em mãos a possibilidade de estudar transferências gênicas. Por que isso é relevante? Na verdade, você tem um processo integrativo, né? Um processo em que o ser passa a viver com o outro e ele modifica, né, esse ser que o abrigou. Pensar em associações simbióticas é, na verdade, pensar como essa multiplicidade inicial desse encontro, porque é um encontro único. O encontro que gerou a mitocôndria foi um encontro único na natureza. Como que a partir de encontros como esses, que a gente tem essa árvore da vida e essa multiplicidade de organismos tão diferentes, né?